Este é o ponto final. Aqui vamos dar espaço ao adeus, vamos pendurar as chuteiras e vasculhar no álbum das recordações de jogadores que marcaram gerações. Não há parágrafo sem antes haver ponto final. O nosso convidado terminou a carreira com 37 anos, depois de ter jogado por 11 clubes diferentes em Portugal e ter experimentado jogar futebol em 5 países distintos. O virtuosismo do seu pé direito esteve perto de o levar para outros patamares, mas teve o destino mudado de um dia para o outro. Tem mais de 30 internacionalizações jovens, mas o único título que tem na carreira foi na Distrital de Évora. A pergunta antes do ponto final: quem é? Tiago Targino, obrigado por estares aqui connosco. Muito obrigado. E por teres aceito este convite de vires aqui falar sobre a tua carreira, que terminou na Distrital de Braga, mas antes eu quero-te perguntar se tu com estas dicas chegavas ao teu nome. Penso que não é fácil, mas quem é realmente interessado pelo futebol, eu tenho a certeza que chegam lá. É surpreendente como é que tudo o que tu conseguiste fazer no futebol, só conseguiste um título, não é? É verdade, é verdade. Eu conheço outros que chegaram mais e não longe fizeram nada, e não conseguiram nada. nenhum, é verdade. É verdade. Epá, e sinceramente o meu maior título foi ter conseguido chegar à Primeira Liga. Foi? É, sem dúvida. Saí de Beja, jovem, cheio de sonhos, e não sabia o que é que iria ser da minha vida, né? O meu pai é que me trouxe de autocarro, quer dizer, o autocarro é que me trouxe com o meu pai nunca teve carta nem carro. E foi um grande título de ter chegado à Primeira Liga com muito trabalho. Isso sim é um orgulho que eu tenho dentro de mim. E vamos falar sobre essa viagem toda que tu fizeste e que acredito nessa altura não tenha sido com a rapidez que seria agora a vir de Beja para Guimarães, mas deixa-me te recuar ao dia 16 de março de 2024, jogo entre o Santiago de Moscotelos e o Caçador das Taipas. 3-0. Jogaste apenas 12 minutos. É verdade. Sabias que ia ser o teu último jogo? Mais ou menos. Nunca se aceita, nunca se está à espera do final. Na nossa cabeça, quando jogamos futebol, nós não queremos acreditar que será o último jogo, que será o final da carreira. Mas mais ou menos, sinceramente, mais ou menos. Mas a verdade é que tu terminas o jogo e não te podes despedir, não é? Não me posso despedir porque não sabes. Aquele sentimento. Eu, na altura, tinha uma hérnia inguinal, eu sabia que ia ser operado e o clube sabia também, mas tinha aquela esperança, vou recuperar rápido e voltar para fazer uma despedida, mas não, eu preferi acalmar, pensar bem, é melhor, ainda vou lesionar outra vez e depois para o ano será ainda mais difícil, mas foi uma decisão que não foi fácil, mas acabou por acontecer, não é? Tiago, é difícil nessa hora de tomar a decisão de perceber que se sai escondido. Até acho se calhar um bocadinho intrigante um jogador com a tua dimensão, como tu atingiste de uma forma tão rápida, e vamos falar sobre os ioiós que tu tiveste na carreira, e apareceste tão rápido e sais quase sem ninguém saber que tu saíste. Exatamente. Ainda hoje é uma confusão que tenho dentro da minha cabeça, é algo que eu luto muitas vezes contra mim próprio, porque realmente foi muito rápido. Eu sei do potencial que eu tinha, do que eu poderia dar ao futebol, e as coisas aconteceram assim num lapso. Foi muito rápido. Eu próprio também não sei, não soube controlar. Se calhar não estavas preparado para isso. Todas essas coisas, né, que apareceram, porque somos humanos. Lutar contra a tua mente, o que é que posso fazer, o que é que eu poderia fazer, todas essas coisas, realmente não foi fácil e é uma pena que realmente... E a despedida acaba por ser um bocadinho a imagem desse espaço, não é? Em que saíste pela sombra, quase sem ninguém saber, tirando Exato. Os teus próximos que tinhas terminado a carreira. Exatamente. Eu saí pela sombra, mas não porque eu me quis esconder. Certo, verdade. Muito pelo contrário. Estás aqui também? Estou aqui. Eu sempre falei abertamente da minha vida, tanto pessoal como profissional. Mas eu gosto de jogar futebol.
eu gosto do futebol acima de tudo. Eu queria estar dentro do futebol. E eu sei que me fazia bem, mesmo estando num clube distrital. Claro. Eu estava com pessoas que me conheciam, um clube da cidade, de Guimarães, cidade que eu amo, e fazia-me bem. Por que não? Vou-me divertir, passar uma mensagem aos mais jovens, tentar ajudar o clube E todos em eles te outras conheciam. coisas, né? Claro que sim, claro que sim. O que é que eles sentiam quando tu entravas naquele balneário pela primeira vez nestes clubes? O que é que eles diziam? Pá, o pessoal, muitos já me conheciam, alguns já até tinham dividido o balneário comigo, e outros via-se que brilhavam os olhos, tipo, nem esperavam de estar comigo ali no balneário, ou Claro. poder partilhar, ou jogar comigo. Eu sentia que a malta ficava feliz, porque estão habituados a ver-me na televisão. Outros mostravam e joguei contigo na PlayStation. Olha aqui o teu boneco e não sei. Tipo, eu sei que fazia bem mesmo só de estar lá. Claro. Mas depois de me conhecerem, as pessoas ainda ficavam mais deslumbradas, porque normalmente têm uma imagem de mim, ou, em modo geral, as pessoas têm a imagem do profissional, do jogador de futebol profissional, que é uma pessoa muito reservada, ou isto ou aquilo, e depois de me conhecerem tinham uma ideia completamente diferente. Isso, eu sei a pessoa que eu sou, isso é que me deixa muito, muito feliz nesse sentido, né? Que tipo de colega de balneário é que tu eras então? Eras aquele Eu brincalhão, sou. escondias a roupa? Havia coisas que eu, consoante a minha carreira, já ia deixando de fazer porque sentia que o pessoal ficava mesmo lixado. Como torcer ou cortar as meias, essas coisas. E assim, não vou fazer isso, que os miúdos agora têm meias de marca. Exato. Antigamente era meias da feira. E são eles que pagam as meias. Exatamente. Portanto, eu fazia brincadeiras, por exemplo, já não mandava limpar as chuteiras nem nada, como os outros faziam, mas animava muito o balneário. Eu sempre foi a minha personalidade. Muitas das vezes quando chegava ao clube eu disse, vou mudar um bocadinho porque não quero que as pessoas pensem que eu sou um palhaço ou qualquer coisa, mas não conseguia, na verdade. Tinha que ser. Porque eu só conseguia jogar a bola sendo assim, sendo eu próprio, e eu depois transmiti isso para dentro de campo, a forma de como eu jogava, essa alegria toda, depois passava para dentro de campo também. O fim da carreira mesmo, quando é que te dá o clique? É depois da operação? Em que período tens ideia? Tenho ideia. Foi quando fui para a Polónia. Aí eu senti que não foi a lesão em si, mas foi Não, mas eu estou-te a falar agora. Quando tu decidiste, tu decidiste mesmo agora terminar a carreira, ponto final. Foi agora. Uma coisa é o tu perceberes que a tua carreira não vai ser o destino que tu perspectivavas, mas agora o ponto final da decisão, tu vais ser operado quando como estavas a dizer, à hérnia, ainda com o pensamento de eu vou recuperar e jogar mais. Mas se calhar depois percebeste que afinal não, tenho mesmo que dizer adeus. Exato. E quando é que houve esse clique na tua cabeça, quase sem preparação, de dizer não, tenho que mesmo terminar? Exato. Porque foi através do Mr. Júnior do Sandinense, foi a pessoa que me convidou para integrar a equipa técnica, e eu aí percebi, eu quero, é isto que eu quero. Estava à espera de alguma coisa ou de alguém que acreditasse em mim e que me convidasse, e foi ele o primeiro. Foi ele que falou comigo. Já na época passada, quando ele acabou, já me queria. Uma pessoa que me conhece há muito tempo, desde puto. O pai dele também, jogou no Porto, no Vitória Marítimo. Uma pessoa que eu também respeito muito. E acreditou em mim. Ele é que me incentivou a tirar o curso UFAB em Vila Real. Ele é que tratou e me empurrou para este novo mundo que não é fácil. Claro. Não é fácil porque nos rouba bastante tempo à família. E ainda há espaço para menos pessoas. Não é fácil. Numa equipa tens 11 vagas, embora naturalmente as posições são dispersas, mas treinador só há um. Exatamente. E equipa técnica também só há uma. E gostou muito de dizer adeus a esses balneários? Custou. Eu sou uma pessoa que chora para dentro, não choro para fora.
Isso custa mais. Isto é uma acumulação de saudades, de experiências, de coisas que poder fazer, de coisas que eu fiz. É uma confusão boa ao mesmo tempo, porque Também as vivenciaste. realizei um sonho, né? Realizei um sonho de criança, realizei um sonho da minha família que queriam ter, né? Como quase todos nós, gostava de ter um filho que fosse atleta, Claro. jogador de futebol. Eu realizei esse sonho, não só o meu, mas da minha família. Dei esse prazer à minha família. Portanto, é como se diz, tenho a minha consciência tranquila, porque no fundo cheguei a um bom patamar e tive que aceitar, mas Claro. ao mesmo tempo não aceito até hoje, Sim. com o tempo. Isso vai ser sempre uma dicotomia e nesta fase inicial há de ser certamente muito difícil. Sem Deixa-me dúvida. ir ao início e no 0-0 o teu registro inicial temos na época 95-96, Desportivo de Beja. Não sei se foi aí, isso foi neste ano que tudo começou. Mas foi só pela tua relação paternal, naturalmente, que foste parar ao futebol, ou tu não paravas e não querias outro brinquedo a não ser uma bola? Foi claro que houve um incentivo da parte da minha família, porque a minha mãe esteve sempre muito ligada ao futebol, porque veio do Brasil com o meu pai, e claro que houve sempre um estímulo, digamos assim, natural para eu poder praticar o futebol. Mas eu nasci num bairro social, em Beja, que é chamado bairro do Texas, onde eu sou muito orgulhoso de ter nascido lá, e onde havia muitos jovens, e na altura não havia telemóveis, não havia tablets, não havia nada. E as nossas brincadeiras Era futebol na rua. Era tudo. Era jogar a bola. Futebol, escondidas, caçadinhas. Exatamente. Era tudo. Exatamente. Mas o futebol estava sempre incluído. Foi aí que tudo começou. Onde houve uma grande vaga de crianças que integraram no Clube Esportivo de Beja. Uhum. Eu fui uma delas, e consoante o tempo foram desistindo muitas, E tu foste continuando. Eu sempre fui continuando, Sempre a irreverência da rua, foi a irreverência da rua que te deu esse lado de libertinagem, de jogar ali quase sem freio na ala. Eras muito rápido, tinhas uma finta curta, tinhas um grande poder de remate quando apareces. Foi o futebol de rua? Sem dúvida. Ali joga-se como se pode, não é? Sim, o futebol de rua. Nós jogávamos contra os mais velhos, para aí 3, 4 anos mais velhos, jogávamos em espaços curtos, mas depois já íamos para outro sítio que era, em vez de ser curto, era mais largo do que comprido, e nós aí criamos coisas que não se aprende agora, que os putos já não jogam na rua, que já não têm essa libertinagem, essa coisa de natural, espontânea, como existe noutros tempos, ou como existe em países latinos que não têm tantas academias, etc. E eu acho que aí deu-me uma bagagem para eu ser ou ter esse perfil de jogador. Acho que foi a rua que me deu essa bagagem, na verdade. E foi isso que te levou para o Vitória tão cedo, em 2002? É verdade. Como é que eles te descobriram? Não foi bem descoberto. Eu antes disso, no Desportivo de Beja, apanhei um treinador que também chegou à Primeira Liga, foi agora recentemente treinador do Bragantino. Sim, o Pedro Caixinha, sim. Pedro Caixinha. E ele foi um bom treinador para mim, porque eu estava habituado a destacar-me nas camadas jovens do Desportivo, e de repente aparece o Pedro Caixinha a dizer que tens de passar mais a bola, senão não jogas. E eu tinha a mania de não passar a bola, fintava 1, 2, 3, ou passas a bola, ou fazes o que eu quero no fundo, ou então não jogas. E ele também me ensinou um bocadinho. E fizeste? Ou primeiro ele tirou-te de jogar? Primeiro tirou-me, que eu era e sempre fui um bocado irreverente, mas depois comecei a entrar na ideia dele, era um jovem, e deu-me também, começou-me a fazer perceber que há coisas que eu tenho que fazer dentro do futebol, não é? Isto já não é rua, tens regras, podes jogar, diverte, mas tens algumas regras que tens de cumprir, e foi aí que ele ajudou-me bastante, e entretanto surgiu vir aqui para o Vitória Guimarães. E é por contactos do Pedro Caixinha? Não. Ou é as pessoas de Guimarães não. que te observam? Não. Entretanto, o que é que se passou? O meu pai era adjunto do irmão
do José Romão, Sim. treinador também, que é de Beja, que também jogou na Vitória de Guimarães, em que ele fez uma ligação para Guimarães. Na altura o José Romão vivia em Guimarães, se podia fazer um treino aqui ao Vitória de Guimarães, e ele fez essas ligações. Entretanto surgiu essa oportunidade e eu vim. Vim. Vieste no fundo à experiência. Exatamente, vim à E experiência. ficaste. Eu e outro rapaz, que também era um craque, infelizmente não ficou, Quem é que era? Ricardo Augusto. Não ficou porque já tinha lá outros 2 craques. E eu apanhei uma fase em que o Vieirinha saiu, Certo. Para o e o Porto? Márcio Souza. Sim, sei. E vim eu para tentar comatar esse lugar que eles tinham deixado. E nessa equipa do Vitória, deixa-me aqui olhar para os meus apontamentos e ir ao 0-0. Tu tinhas, sai o Vieirinha, como estavas a dizer, tinhas o Luís Rocha, Exatamente, o Luís Rocha. o defesa central, que ainda joga. E esse acaba por ser dos mais conhecidos, e o Márcio que já tinha saído. É essa a viagem que tu fazes com o teu pai de autocarro, sem saber se vais ficar em Guimarães? Exatamente. Pois ele já voltou sozinho? Exatamente, porque na altura aquilo eram muitos miúdos a treinar, iam ficando uns, e os que eles identificassem. Era uma triagem, no fundo. Exato. Chegam 100 fazendo crianças, filtro. imaginantes, exatamente. Exatamente, na altura havia muitas mais experiências, porque não havia tantos analistas e observadores, Obviamente. ou tantos olheiros, ou tanta base de dados como existe aqui, né? Sim, sim. E eles Nós já tivemos o Costinha na tua posição, que diz que a primeira vez foi ao Oriental, perguntou-lhe quem é que jogava a defesa esquerda, e ele viu que ninguém levantou o braço e ele levantou. E o treinador disse: ok, ficas tu então. Exato, exatamente. Portanto, às vezes também é a aguça ou ter a astúcia de descobrir e de ter ali a melhor posição. Exatamente. Tu lembras-te o que é que tiveste que fazer a nível de exercícios? Como é que... E desse dia? Eu lembro perfeitamente. Eu chego passado de uma viagem de 8 horas, mais ou menos, que aquilo parava em todo o lado. Pois. E o meu pai dizia: calma que só vais treinar amanhã. E era? Cheguei lá, deram o balneário é ali, equipa, tu vais treinar. No centro, no centro esportivo. Na academia, sim, de Vitória. Jorge Batista, que era o treinador: vais treinar. E assim, o meu pai olhou para mim, calou-se. Vai treinar, eu e o outro rapaz. E lá fomos treinar. Meteram-nos a treinar logo numa relvinha. E eu assim, caralho, espetáculo. Mas eu vinha de Beja, que treinava todos os dias no pelado. Pois. Né? A bola batia de outra forma, corria de outra forma. E eu assim, mas tranquilo, vou-me divertir. Né? Então eu que ia falar, mas no momento cheio de nervos, ansioso. Sentias isso? Apesar de tu tens 15 anos nessa altura. Sentia, mas como eu já vinha da rua, eu acho que do facto de ter essa coisa de rua fazia com que eu, quando entrasse dentro de um campo, eu soltava-me completamente. Não sentia essa pressão. Eu queria era ser feliz a jogar a bola. Estás a perceber? Claro. E isso ajudou-me bastante a conseguir a chegar ao patamar que, por exemplo... Era um bocado aquela ideia de que menos do que o que eu tenho ninguém me tira, não é? Eu queria era ser feliz e queria era passar a minha felicidade aos outros, e ainda hoje o faço. Mas naquele momento eu acho que foi a rua que me deu essa coragem, essa fome que eu tinha de conquistar as coisas, de ir em frente sem medo. Eu acho que foi muito por aí que eu consegui chegar onde cheguei, né? E entras para ir para a equipa de sub-17, tiveste lá pouquíssimo tempo. Exatamente. No início houve uma história antes, porque eu só fiquei, porque entretanto a relva passou para tratamento e meteram-nos num campo de pelado. E eu foi? Assim, espetáculo. Ok. Foi aí que essa parte estou muito interessado em saber, sim. Exatamente. Ou seja, aquilo acontece em vários dias, esses treinos de captação. Exatamente. Tu passaste para o dia a seguir? Passei para o dia a seguir, não foi 2 ou 3 dias, mas aquilo acontece em semanas, no fundo, certo. Na altura. Eles iam fazendo o filtro, até só fiquei eu e outro rapaz, que tinha vindo do Porto também. Só ficámos os dois. Eu lembro que era pai 30 e tal jovens jogadores e só ficámos os dois. E acho que achas que foi o pelado que te ajudou?
Não sei, mas ajudou-me bastante porque era ali o meu habitat natural, né? E eu aí soltava, a bola saltava e eu já estava habituado que a bola saltasse mais vezes. E foi. E não só, porque passados uns anos encontrei o Mr. Jorge Batista e disse-me: uma das coisas que te fez ficar, tu nem imaginas o que é que foi. Eu sei, mas isso o que é que foi? No início eu não estava a gostar muito de ti, mas houve um penalti num jogo de treino que tu pediste para bater com coragem e foste bater e marcaste o gol. E eu gostei dessa tua atitude. Portanto, vi ali algo especial, tinhas muita vontade. E foi aí que eu te escolhi para Sim, para é o para arriscar-se. Exatamente. Já estou aqui e vou arriscar a ser feliz. Exatamente. É muito isso. E rapidamente, chegas à equipa principal. Tens a estreia na equipa principal de Vitória na época 2004-2005. Lembras-te do jogo? Perfeitamente. Qual é que foi? Contra o Penafiel. E como é que foi receber essa notícia? Eu não acreditava. Eu só passado uns anos é que eu comecei a perceber, eu sou profissional, jogo na Primeira Liga com 18 anos. Estreiei-me com 18 anos. No momento eu pensava que isto, pá, olha, faz parte do processo. Mas não, é especial. Não há muitos? É realmente muito especial. E foi muito trabalho também. Foi muito trabalho, foi um acreditar. E não só da minha parte, foi um trabalho da minha família. Foi um trabalho do Vitória de Guimarães, porque sozinho nós não conseguimos e sou muito orgulhoso disso. Muito orgulhoso. O que é que te fez ter esta oportunidade tão cedo, ir para a equipa principal, fazer parte, ser presença assídua? Tens mais de 10 jogos na equipa principal nesta temporada. É um dado bastante impactante numa época que é difícil, esta época para a Vitória. Sem dúvida. Eu penso que a partir do momento em que eu fui convocado para as seleções jovens, eu comecei-me a soltar mais, a ter mais confiança em mim. Eu tinha algo especial. Eu jogava bem, realmente, tinha muita vontade, mas a seleção também me deu um boost muito grande para eu querer mais, para eu começar a ver que era possível chegar lá. Não estava à espera que fosse assim tão rápido, sinceramente. Sim, tu vais a 3 torneios de LON consecutivos. Exatamente. Vais e estás numa fase muito próxima. Acho que estiveste a estar pré-convocado para o Europeu de Sub-21 também. Que depois é realizado em 2006 cá em Portugal. Exatamente. Sabes para o lugar de quem é que entraste quando foi a tua estreia? Bessa, não? Zenando. Grande Zenando. O grande Zenando, é verdade. Aos 63 minutos. É verdade. Uma vitória por 3-1. O Vitória já estava a ganhar 2-0. E faz o Luís Mário o 3-0 5 minutos depois de tu teres entrado. Por minha causa. Foi? Então, como é que foi o lance? Porque eu é que sofri o penalti, ele é que não me deixou marcar. É verdade. E ele falhou o penalti. Ele falhou o penalti e na recarga é que fez. Inesquecível. Foi um momento único porque aconteceu tão rápido, era um jovem e eu lembro da cor das chuteiras, eram as chuteiras douradas da Nike, e é inesquecível. Parece que foi ontem e é um orgulho representar o Vitória. Sobre este período tenho duas perguntas muito curiosas. Primeiro, como é que um jovem de 18 anos consegue absorver essa fama numa cidade tão impactante como é Guimarães? E a outra é como é que o Manel Machado falava convosco no balneário? Vocês andavam do dicionário ou não? Simplificava. Ele connosco simplificava bastante, porque senão o jogador já tem a fama de ser um bocadinho não quero estar aqui a dizer palavra, mas ele simplificava. E vocês brincavam com ele a dizer, mister, fala connosco aqui assim, e depois vai para a conferência de imprensa usar aqueles termos todos eloquentes. Exatamente. Tem uma história engraçada com o Desmarré, que ele não percebia, era muito bem português, e uma vez até lhe disse que queres que eu
te explique em português ou em Manuel Machadês. Que houve uma brincadeira dos Gato Fedorento. Verdade. Ele, que falaram que ele era uma língua especial, Manuel Machadês, e ele brincou com essa citação e foi engraçado na altura. E a parte de viveres este período em Guimarães, numa cidade que absorve tanto o Vitória, os seus jogadores, aos 18 anos, sentires aqui quase que estás no céu. Pode se calhar ser exagero, mas se calhar não é exagero. Não é exagero, não é. Como é que não é exagero porque os vizinhos, eu saía de casa, o meu vizinho era vitoriano, ia à padaria vitoriano, ia às compras, tudo vitoriano. Tu estás ali, tu não é como um jogador que do Benfica, que vivem na Aroeira, vivem fora dos centros, né, dos grandes centros. Ali tu estás sempre a conviver com os vitorianos, com as pessoas que gostam do Vitória. E é especial em outros momentos menos bons. Pois a minha questão é essa. Não é fácil gerir isso. Admito que com 18 anos seja bom sentir esse carinho. Mas em determinados momentos também não é fácil ter. É como qualquer paixão, não é? Quando é demasiado possessiva, também acaba por não ser boa para uma pessoa de 18 anos, para qualquer pessoa, mas que uma pessoa de 18 anos deve ter mais dificuldade em gerir toda esta situação. Eu acho que é mais difícil gerir quando és mais velho. Porque quando és mais jovem não tens tanto essa noção. Falo por mim. Mas depois, consoante o tempo, já começas a perceber, caraças, atenção a isto, atenção àquilo, e as pessoas começam a exigir mais de ti, porque já começas a ter uma idade para ter juízo, digamos assim. Sim. E aí eles sentem quando estás ali de corpo e alma, ou se estás ali só por estar, só por estar, entre aspas, né? Acredito que ninguém está a postar, mas há jogadores que sentem o Vitória de outra forma. Eu cresci ali, né? E tinha uma responsabilidade acrescida nesse sentido, e outros que vêm, que só passado algum tempo é que começam a sentir realmente o que é Vitória, o que é Guimarães, e é mais ou menos por aí. Tu estavas a fazer referência até numa parte mais atrás sobre as brincadeiras de balneário. Tu, quando chegas ao balneário principal do Vitória, és prachado? Brincam muito contigo? Ou o teu estatuto de internacional jovem português já te colocava num outro lugar do balneário? Naquela altura não havia estatutos. Eu entrei ali, era um menininho deles. Viram que eu era uma pessoa que não levava a mal as brincadeiras, digamos assim, e abusava um bocadinho. Isso faz Quem é que abusava mais? O Marco Ferreira, por exemplo, pegava todos os dias o meu cesto da roupa, não estava no meu sítio, ou estava espalhado, ou os meios no sítio, ou na casa de banho. Fazia-me esse tipo de brincadeiras, por exemplo. Escondia-me as chuteiras, entre outras brincadeiras que são mais de balneário. Claro, né? Claro. Só quem as vive é que sabe como são, não é? Mas o Marco Ferreira era um bocado chato nesse sentido. Eram ali posições parecidas. Se calhar também ele queria esconder as chuteiras. Exatamente, mas muitas vezes elas apareciam dentro de campo e as dele não. Bem anotado. A época seguinte, esta vocês terminam em quinto lugar, mas depois na época seguinte é a época da descida. Sem dúvida, difícil. Eu nem quero imaginar como é que vocês viveram tudo isso. Não, foi difícil. Muito difícil, uma agonia, uma tristeza. A cidade foi completamente abaixo. Sentia-se na cidade inteira a tristeza das pessoas, né? E nós jogadores completamente de rastos. Vocês sentiam que... Foi uma época que tudo acontecia, chutavas, bater no poste, bater no guarda-redes, nas costas não entrava, ia para fora. Tínhamos uma equipa fantástica, estava nas competições europeias, mas não foi por falta de profissionalismo, não foi. Foi um ano que foi de azar completo e que infelizmente vocês tinham uma equipa, da descida, né? Sim, vocês tinham uma equipa espetacular à frente de ataque, com o Saganovski, o Anchoé, atrás havia o Benachur, Neca era um moreno, a defesa. Sebastian Svard,
o Nilson na baliza, era uma equipa... Jeromel. Sim, o Jeromel também, que depois foi para o Brasil, voltou ao Grêmio, e à seleção também. É uma equipa mesmo espetacular e quase sem explicação para o que aconteceu ali. Vocês foram-se apercebendo, porque é mesmo aquela... Muitas vezes fala-se da espiral negativa, e foi isso que tu sentiste? Sem dúvida, foi um ano negro, foi um ano que por muito trabalho que a gente tivesse, por muita concentração, por muita... entre outras coisas, o acreditar, aquele ano estava destinado. E isso não há explicação para essas coisas, né? Há coisas que acontecem na nossa vida que a gente... eu trabalhei, estudei tanto e porquê? Ali foi o ano negro do Vitória, sem dúvida. E eu, infelizmente, estou lá incluído, era um jovem, que não foi fácil e é uma cicatriz que fica para a nossa vida. Tu achas que sobre ti, ou sobre os jogadores com o teu estatuto que já tinhas naquela altura, como estavas a dizer, eras internacional, jovem, eras presença assídua, eras um jogador a quem pedia-se muita decisão, não é? Fosse para assistências, fosse para golos. Com 19 anos foi uma pressão demasiado grande? Foi, sem dúvida, uma pressão enorme, porque não era só a idade, eu era da casa. Claro. As pessoas acreditavam muito em mim. As pessoas tinham sempre alguma esperança que pelo menos eu, que fosse da casa, fizesse algo, né? Porque sentia o clube de outra forma, e isso também com a idade que eu tinha, era difícil gerir, mas é o que eu digo, a consciência tranquila é a coisa mais importante. Claro, Tiago, mas é engraçado, tu estás a dizer isso, e até já disseste um bocadinho mais atrás, daquelas lutas mentais. Tu sentias isso nessa altura também? Eu sentia, não tanto como agora, porque acho que consoante o tempo, digo eu, não é? Apercebemos-nos mais das coisas, mas tinha a consciência que não iria ser fácil. Jogávamos aqueles jogos, aquela equipa que joga bem, e bons jogadores, e não dá. Chegávamos lá na frente, remates, era cruzamentos, era tudo e nada. E isso parecia que nós próprios nem acreditávamos. Será que no próximo também vai ser assim? E isso foi consoante o campeonato inteiro. E acabou por acontecer o que aconteceu, né? A descida da divisão. E tu no ano a seguir, é quando mudas a tua vida. Tens a tua primeira experiência no estrangeiro, quando vais para a Turquia. Vais a meio da temporada para a Turquia. No ano a seguir. No ano a seguir temos a segunda divisão. A segunda liga. Subi. Exatamente, consegues subir primeiro. Sim, exatamente, consegues subir primeiro. Exatamente. E aí há de ter sido... pés bem assentes na terra, jogar contra equipas com outras condições. Vocês eram os grandes candidatos. Exato, e a certa altura, a meio da época, parecia que o pior ia acontecer novamente, não era? Exatamente. Tivemos que nos unir, no fundo. Não vou falar de treinadores, porque houve uma mudança na altura. O Mr. Cajuda, do Norton Matos para o Cajuda. E de repente as coisas começaram a engrenar. E conseguimos subir. Mas houve ali um susto durante metade da época que a gente ficávamos, será que vai acontecer? Não. Graças a Deus, eu estava também incluído na equipa que subiu, foi um dos melhores marcadores e foi influente. Isso também me deixa orgulhoso de voltar a pôr vitória na Primeira Liga. Estamos a falar de 24 jogos que fazes nessa temporada e 6 golos, que pelo menos estão aqui contabilizados no 0-0. Não temos as assistências, que devem ser bastantes. E na época seguinte, tu começas a época, mas acabas por não ter o tempo e o espaço que tu se calhar estavas à espera, não é? Exatamente. Entrei também por a minha própria irreverência, entrei em rota de colisão. Não foi contra o Mister, queria jogar mais, claro. E não consegui gerir também isso tudo. Reações que hoje se calhar não teria, né? E temos que respeitar o líder, né? Temos que respeitar quem manda. Naquela altura era o que ajuda. Tu fizeste isso a esta distância, consegues olhar do cimo da montanha e perceber quase quem é que tinha razão? Havia razões dos dois lados? Não, ele tinha razão. Tinha? Eu tinha que andar da perna como sendo Guimarães.
tinha que trabalhar, tinha que lutar, tinha que me concentrar mais. Havia coisas que ele dava-me dicas, só que eu, irreverente, não conseguia ou não queria ouvir. Mas ele queria o meu bem, porque no fundo ele também me dava oportunidades. Ele também me punha a jogar. Apesar de tudo, punha-me a jogar. Era uma pessoa que entrava quase sempre, né? Apostava em ti. Apostava em mim. Portanto, havia coisas que eu, se calhar, se estivesse caladinho, teria mais oportunidades, mas futebol é mesmo assim. Claro, claro. E só quem está lá dentro é que sabe É verdade. o que é que faz e como é que faz. Vais para a Turquia, Manisaspor. Onde é que fica esta equipa? No Sabe? fim do mundo. No fim do mundo. Ou no fim, depende, se estiveres lá e no princípio. Exatamente. Bom ponto de No vista. fim do mundo. No fim do mundo. Não Gastronomia, conhecias esta não. equipa? Gastronomia, religião, maneiras de pensar, tudo era diferente. E quando cheguei lá, eu assim, estou lixado da minha vida. Não foi Como é que fácil foste lá também. parar? Foi um empresário que eu tinha, Diniz Fontão, que tinha um contacto também lá e pronto, e resolveu-me emprestar. Tu achaste que era a melhor coisa para ti poderes ter outra oportunidade noutro campeonato? Não, na altura eu queria era me divertir, sair e tentar jogar à bola. Mas não tinha noção de onde eu ia parar, né? Se ele me pusesse a jogar no Irão, se calhar eu tinha ido, né? Mas não sei se foi boa opção ou não, mas foi uma grande experiência. Foi A dimensão do conhecer mundo. outra cultura, como eles vivem o futebol também. Tive a oportunidade de jogar contra grandes equipas, como o Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas, entre outras. Isso também dá-me um estofo, não só como profissional, como homem. Isso também foi importante para mim. Sim, a nível de dimensão de clube, tu em Guimarães tinhas sempre estádio cheio e também uma pressão. Acredito que no Manisaspor também tenha sido algo semelhante. Sim, tinha estádios cheios, mas era os homens, porque as mulheres não iam ao futebol. Não iam ao futebol. Pois. São culturas completamente distintas. E não percebia nada, se me chamassem nomes, tranquilo. Estavas à vontade. Isso era um fator que te destabilizava no jogo? Curiosidade. Não. Dava-me mais vontade de correr, de lutar, de marcar golos. Essa pica é que quanto mais nomes me chamavam, mais eu tinha vontade. Mas curioso que depois nos festejos nunca eras também arrogante para os adversários. Isso é que é a adrenalina. Sim. Futebol tem essa é coisa. luva branca, não é? É mesmo. Exato, é mesmo isso. Vais depois para a Dinamarca, para o Randers. Exato. Aí já achavas que podias mostrar melhor o teu futebol no Randers? Eu queria muito, em primeiro lugar, voltar ao Vitória. Eu fui emprestado. Ok. Quando voltei da Turquia. Querias ficar? Queria ficar, mas a continuidade do Mr. Cajuda fez com que não quisesse que eu voltasse, não é? Fui emprestado novamente e aceitei com todo o grado. Mas com o intuito de trabalhar bastante para voltar. Né? Mas tiveste alguma conversa com o Mr. que ajuda para lhe quase dizer: Mister, eu já sou um homem novo? Não tive. O orgulho também? Não houve oportunidade. Não houve oportunidade. Era mais do diretor desportivo, me ia-me dando as informações, o que é que poderia fazer ou não, e o meu empresário também. Mas eu acredito que se fosse na altura não falava com ele na mesma. Hoje sim, mas na altura assim, não quero falar com ele, todo chateado. Se ele não quer falar, eu também não Exatamente, era mais ou menos isso. E vais para a Dinamarca. Conhecias este clube? Também não conhecia. Nada. Não conhecia. Mas fiquei surpreendido com a organização, com a forma como eles gerem futebol, com a logística que eles impõem dentro do futebol é realmente incrível. O que é que era, por exemplo, diferente com o que tu tinhas estado? Acredito num cenário bem mais caótico na Turquia do que o que existiria em Portugal na altura. Exato. Mas comparando Portugal com a Dinamarca, o que é que tu vias de maior diferença? Muito organizados. Eles conseguem responder a coisas. Sei lá, havia horas de como é que era para chegar? Não, por exemplo, eu em 2 dias deram-me a escolher 2 apartamentos completamente vazios. Queres o maior, queres o mais pequeno? E eu não quero, estava sozinho, quero o mais pequeno. Mas isto não tem nada.
Fui com eles a lojas de eletrodomésticos, de sofás, tudo novo. Teram-me tudo para mim, para o meu conforto, né? Coisas que aqui em Portugal, se calhar na altura, era impossível. Hoje em dia não sei se ainda é possível. Em menos de uma semana já tinha todas as coisas, por exemplo, do banco. Por exemplo, deram-me um carro em que tinha um cartão que metia gasolina, que tinha um plafond de 3.000 euros, por exemplo, de gasolina mensal, que nunca na vida chegava. Assim, claro. E eu sei que ali era quase em todos os clubes. E não era só por seres tu. Não, era para todos os atletas, inclusive os dinamarqueses, os de lá também. Sim. Eles tinham essas coisas que realmente faziam diferença. É o conforto dos jogadores, não é? É tu não teres de te preocupar. Exatamente. No fundo, só teres de te preocupar em jogar a bola. Exatamente. Mas eu até achei estranho, porque quando o primeiro salário tiraram-me na altura 2.000 euros da conta. E eu assim, mas falta aqui dinheiro e tal. Não, isto aqui é se tu chegares atrasado ou se tiveres alguma multa, tu já não tens que nos pagar, a gente já tem o teu dinheiro. Se não tiveres multas e não te chegares atrasado ou esquecer das chuteiras, coisas que acontecem, claro, que são reais, esse dinheiro vai voltar no final da época. E voltou ou tiveste muitas multas? Foi em 1999, tiraram-me só. Mentira. Teve algumas. Sim, que faz parte, não é? Isso tem, ou por um cartão, ou alguma coisa. Ou chinelo, ou uma brincadeira. É verdade. Que não... Os cartões nem tanto, porque até nesse ano conseguimos ir à UEFA, porque lá na Dinamarca, era a Escócia, acho eu, tinha uma regra qualquer. A equipa Fair Play teria acesso à UEFA. E nós conseguimos nesse ano. Isso é um feito notável. É, exatamente. Deixámos uma marca. Porque foi e aquela malta gostava de ti? Gostava de mim. Gostava. Era irreverente. Eles, na altura, eram os jogadores... eram muito robóticos e chegou lá um gajo que ia para cima, tinha um drible diferente e eu sentia que o pessoal gostava bastante de mim. E porquê é que não ficaste? Porque eu estava emprestado. E querias voltar a Guimarães? Eu queria me impor. E esse era o meu sonho e acabou e acabei por conseguir. Né? Exatamente. E é quando tu te impões de uma forma tão rápida como efêmera. Podemos dizer assim. Sem dúvida. Sem dúvida. Fazes 24 jogos, 5 golos e 2 assistências, até que te lesionas contra o Benfica no dia 30 de janeiro de 2010, viragem do campeonato. O que é que tu sentiste naquela lesão? Eu não queria acreditar, porque eu já tinha um pré-acordo com o Benfica, ia dar um salto, ia assinar no final do jogo e de repente parece que, como se diz em português, tinha os pássaros na mão e deixei-os fugir, né? Há um presidente do Vitória, um ex-presidente do Vitória, que usou se calhar uma expressão que assenta na perfeição nesta situação, que é: o que hoje é verdade, amanhã é mentira. Sem dúvida. No teu caso são frações de segundo. É verdade, naquele caso foi milésimos de segundo, sozinho. Mas recordas o lance todo? Sim, sem dúvida. Foi sozinho, derivado a um mau estado do campo, da relva. Influenciou bastante no movimento que eu fiz, mas tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Isto, a minha vida, pá, infelizmente, tenho que admitir que estava destinado. Achas mesmo? Estava destinado, acredito. Mas isto, eu falo muitas vezes com as pessoas, isto estava destinado, mas o melhor está para vir. Porque o grande azar da minha vida foi aquele, mas o melhor está para vir. Eu acredito muito nisso. Não tinha que ser eu ir para o Benfica ou ir dar um salto na minha carreira. Mas vou dar. Mas, Tiago, tu durante esse processo ficaste naturalmente revoltado com o futebol, por ter travado aquela tua progressão. E durante aquele processo, alguma vez tentaste perceber porque é que o pré-acordo não foi continuado? Porque é que não houve um olhar do Benfica para um jogador que depositava tanta confiança e que de um momento para o outro não quis saber mais? Tentaste perceber isso? Tentei e sei tanta gente à volta do Benfica e dos clubes
Porque normalmente o que vemos Não é? são jogadores quando têm este tipo de lesões, é óbvio que tu não ficaste desamparado, tinhas Claro. contrato com o Vitória, Claro. mas por vezes não ficam. Tu ias dar um passo diferente na tua Exato. carreira, não é? Não, o autocarro, como se diz, o autocarro passa uma vez. E aquilo existe timings, muitas das vezes, ou é naquele momento ou não é. Há uns que têm sorte e ainda o autocarro passa 2 vezes, outros passam só uma vez. Mas percebeste porque é que o Benfica não quis, apesar do pré-acordo, de continuar e de te dizer, ok, estás lesionado, mas nós confiamos em ti. O que eu tentei perceber era que tanta gente, empresários ali, a mostrar jogadores, eu acho que foi por aí, está lesionado, porque é que vamos apostar num gajo que teve Pode uma nem ruptura de voltar. ligamentos, não sabemos se vai ficar bem ou mal, e as coisas no futebol são muito rápidas. Portanto, foi mais ou menos por aí, mas que não fui abaixo, sinceramente. No momento fui, Óbvio. senti-me muito abaixo, até que a minha mãe e os meus pais tiveram que vir de Beja para Guimarães para me apoiar nesse sentido, porque eu nem comer, às vezes um gajo tinha vontade de comer e teve que vir os meus pais para me apoiarem nesse sentido, mas depois o pessoal do Vitória levantou-me completamente e foi por aí que eu consegui voltar aos relevados. Ou sim ou sim, não era? Em Guimarães é ou sim ou sim. É verdade, eles gostam de mim e também me empurravam bastante. Foi muito difícil a recuperação? O que é Foi. que te custou mais? Foi difícil porque eu não estava habituado, era um atleta que raramente me lesionava, né? E de repente ir todos os dias para a fisioterapia, ver o pessoal ir para o campo, a jogar a bola, que é o que eu mais gostava de fazer, e eu não poder fazer isso, deixava-me também um bocado revoltado e triste, cabisbaixo. E não foi fácil. E, na altura, o fisioterapeuta que esteve mais próximo de mim foi o Manu, que agora já não está no Vitória. Foi um psicólogo autêntico nessa parte da minha vida, da recuperação, sem dúvida. Nessa altura os clubes já tinham esse apoio psicológico além do fisioterapeuta? Não. Era algo essencial? Era... Os psicólogos era a malta, Os teus amigos? os meus amigos, a família, mas mais o fisioterapeuta, que é a pessoa que nos acompanha mais, que está mais próximo, que a gente começa a desabafar de outras coisas. E ele foi uma pessoa muito importante nessa fase da minha vida, o Manu. E acho que fazes muito bem em referi-lo. Sem dúvida. Regressas na época a seguir, num jogo contra o Sporting, e partes tudo. É esta a expressão. É verdade, é verdade. Na outra vez partiste o jogo. É verdade. Os ligamentos, Os infelizmente. É verdade. Naquela é verdade. vez, partiste a defesa do Sporting. Aquilo foi um libertar também Foi. de tudo o que tu tinhas acumulado. Foi. Foi uma explosão de sentimentos, foi uma revolta grande. Eu queria mostrar às pessoas e a mim próprio que eu consigo. Eu vou lá chegar, eu vou mostrar. E porque eu nem acreditei que eu tinha sido convocado né, para aquele jogo. Tipo, eu assim, não, agora estou lixado da minha vida, tenho o joelho, já sou um bocado manco. E o Manuel Machado, mais uma vez, Acreditou em ti. e puxou Mas por estás mim. a dizer isso, tu tinhas dificuldade em correr ou a andar? Na minha cabeça, sim. Ok. Isto era um jogo que eu tinha que ultrapassar, né? Um obstáculo que eu tinha dentro de mim, mas não tinha nada. Tinha, né? Uma lesão que foi recuperada. Que tinha Às sido vezes, se calhar, curada. bastava-te ver um vídeo de teu a correr, Yeah. para perceberes que não. Exato, mas a cabeça é que manda, né? E nós sabemos, eu olhava e cheguei a ver vídeos que o pessoal ia lá filmar os treinos e aparecia aquelas coisas na internet. Pá, a gente via, caralho, foda-se, não estou bem, mano. Mas ao mesmo tempo, na corrida, eu era muito mais, era rápido, na mesma, não era mais rápido que os outros, com alguns, com o Flávio Meireles, que era um caminhão que se... Estou a brincar. Não, mas eu era rápido na mesma, só que eu tinha aquilo na cabeça que era uma luta que eu tinha dentro de mim que parecia que era impossível, não, mas foi possível. Não deixei de ser rápido, né? E o que é que o Manuel Machado te disse quando tu entraste? Assim, nós estávamos a perder 2-0. Em primeiro lugar, nunca pensei que ele me fosse mandar aquecer.
Porque né, normalmente no intervalo os treinadores mandam aquecer a malta e não me mandou a mim. E eu fiquei, já estou feliz de voltar, estou aqui tranquilo com a malta, outra vez integrado, etc. Mas penso que foi aos 70 e tal minutos, se não me engano, ele manda-me aqueci 2 minutos e meteu-me dentro do jogo. Para alguém que vem de uma ruptura de ligamentos, aquecer só 2 minutos Exatamente. não é a melhor coisa, para não? Exatamente. Este lá o Manu a meter-te creme para aquecer rapidamente o joelho. Exatamente. Pá, a adrenalina era tanta que esquece. Eu acho que se entrasse sem aquecer era igual. Ora, deixem cá ver. Tu É entraste verdade. aos 62 minutos, marcaste aos 77, a bola vai ao centro e marcas aos 78. É mais ou menos assim. É uma coisa que, se nós formos a ver, é raro de acontecer. É raro, muito raro de acontecer. É raro de acontecer. Se não me engano, o Vitória nunca mais ganhou em Alvalade. E isso, apesar de para mim estar marcado desde esse tempo, eu quero que o Vitória ganhe sempre. Claro, obviamente. Não é? Como o Cafu dizia, pá, eu fui o último campeão do mundo, mas eu quero não quero ser lembrado como o último. Claro. Portanto, quero que o Vitória chegue lá. E O nosso Ronaldo diz que os recordes existem para serem batidos. Exatamente. Portanto, Eu, como gosto do Vitória, quero que seja já o mais rapidamente possível, porque o clube está acima de tudo. Sim. E esta é uma vitória que é uma entrada que claramente também te volta a mostrar que tu podes. Não me esqueças de responder à pergunta. O que é que o Manuel Machado te disse quando tu vais entrar? Ele disse-me só miúdo, diverte. Apenas. Ele era curto e grosso. Miúdo, diverte. E eu fui o que eu fiz. Ir para lá, quando vês aquela bola do Alex a vir, qual foi o teu primeiro instinto? É verdade. Fiz um movimento que raramente eu fazia dentro de campo, que eu era mais de atacar os postes, mas naquele momento eu fiquei. E a defesa do Sporting foi toda para dentro da pequena área, mais ou menos. Eu fiquei ali à entrada da pequena área. Não sei porquê. E é que a bola veio bem parar aos meus pés, né? E foi... Tipo, quando foi o golo, eu nem acreditava, né? Porque a minha família é tudo sportinguista. E tipo, eu sou vitoriano. E foi ali o meu pai, quando acabou o jogo, só para ser rápido, ele assim: o que é que tu foste fazer à tua vida? O que é que tu foste fazer à tua vida? Mas ao mesmo tempo todo orgulhoso porque fiz 2 golos ao Sporting. Claro. Mas é um momento inesquecível, sem dúvida. E tu, na época seguinte, sais do Vitória, novamente. Vais para outro Vitória, É verdade. mas para outro Setúbal. Porquê é que houve esta mudança mais uma na tua carreira? Foi emprestado. A mudança de treinador, entretanto, o Paulo Sérgio estava no Sporting. Ele estava no Sporting, já tinha saído de Vitória para o Sporting. Exatamente. O Paulo Sérgio tinha-te apostado em ti na época da tua lesão. Veio o Manuel Machado, entretanto veio o Rui Vitória, que resolveu me emprestar. Não estava a ser muito utilizado e resolveu emprestar-me. E teve que ser assim, a gente quer jogar, nós queremos mais e pronto. E foi uma experiência boa também, com na altura Bruno Ribeiro. Só fiz 1 ou 2 jogos, se não me engano, com ele. E veio José Mota, onde eu fui utilizado com regularidade e foi importante nesse ano. Gostaste também de Setúbal? Muito. Gostei do clube. Estavas mais perto do teu Alentejo? Exatamente, a minha família ia ver mais vezes também. Tem uns adeptos muito bons também. Mas pronto, infelizmente está na situação que está, que me deixa muito triste, e espero que um dia a Vitória Setúbal consiga voltar ao primeiro patamar, que é a Primeira Liga. Mas esta é uma época que financeiramente as coisas também não são propriamente fáceis. Tu sentias isso ou estavas emprestado pelo Vitória e o teu ordenado era pago pelo Vitória? Não, era uma parte pelo Vitória Setúbal, já sentia. Esse Tiago, é um dos dramas no futebol? Nunca fui organizado nesse sentido, e sempre que faltavam 1 ou 2 meses eu sentia isso, influenciava na minha forma de estar. Hoje em dia penso assim, na minha, se calhar, não vos dá confiança, não, né? Não, é isso. Nessa confiança, né? Tipo, uma pessoa que se é mais organizada financeiramente, acho que é mais equilibrada em todos os sentidos, digo Sim. eu.
Mas depois também tens uma família que... Sim, como sabem, vim de um bairro e nunca tiveram assim, essas possibilidades para... Mas claro que a família sempre teve presente em todos os sentidos. Não, eu quando digo o jogador de futebol normalmente acaba por ter uma família também para apoiar e para, no fundo, Exatamente. também cuidar, não é? E quando... Exato. No teu caso podias não estar casado, podias não ter filhos, mas com certeza tinhas colegas no teu plantel que também eram casados, tinham filhos Sim. E não recebiam. E isso, Exatamente. por muito que tu sejas organizado, vai haver uma altura que vai faltar alguma coisa. E cria uma estabilidade mesmo a nível grupal, né? A confiança, a forma de estar, a forma como é que a gente reage às coisas. Mas o jogador de futebol tem essa capacidade. Atenção, nós quando entramos dentro de campo, nós no fundo somos uns super-heróis. Nós transformamos completamente. Eu falo por mim e todos os atletas que jogaram comigo, passaram por problemas desses, nós tínhamos essa capacidade. Nós defender um símbolo, a gente conseguimos ultrapassar, superar. Essa superação, o jogador de futebol tem muita capacidade. Engraçado tu dizes isso porque vamos aqui agora para Olhão, onde foste treinado por Sérgio Conceição, que recordo-me de nos tempos do Futebol Clube do Porto, antes de um jogo contra o Boa Vista, com o Boa Vista também com problemas económicos, dele ter dito que quando o árbitro apitar, o jogador não vai estar a pensar nisso. Não pensa nisso. O jogador foca-se no seu objetivo, nas suas funções, né? E dá o melhor. E dar o melhor dentro de uma situação que não está fácil, já é algo muito, muito positivo. Como é que foi trabalhar com o Sérgio Conceição em Olhão? Eu adorei. Quando me falam do Sérgio, ele é assim, é assado. Pá, vocês nem imaginam o coração que aquele homem tem. A forma como ele nos trata, a forma como ele nos protege, a forma como ele dá a cara por nós é realmente uma coisa incrível. E sendo cobrador também. Depois damos tudo por ele. É por isso que as pessoas, né, que cobram e que nos protegem, nós temos mais vontade de correr e de lutar por essa pessoa. Portanto, isso é uma coisa muito positiva. A personalidade dele é essa, mas não é para o mal. Muitas vezes ele cede-se. E eu tive a oportunidade de ver isso em alguns jogos, e isso, claro que acho que ele tem que ser um bocadinho mais equilibrado nesse sentido, mas como homem e como treinador foi sem dúvida um dos melhores que eu tive. Tu apanhas o Sérgio numa fase muito inicial da carreira. Eu nem sei se não é mesmo o primeiro projeto dele como treinador, não sei se assim de cabeça estou-me a tentar lembrar se ele já tinha estado na Bélgica também como treinador, mas nada como ver aqui no 0-0 para ter essa total certeza. No Standard. Ora bem, ele no Standard é treinador adjunto e depois é que vai para Olhão, e está a época anterior em Olhão, na Olhanense, depois faz metade da época porque vai para a Académica, na parte final da temporada. Neste período de tempo, o que é que tu, por exemplo, tu naquela altura achavas que ele podia atingir o pico que atingiu e os tempos que teve no Futebol Clube do Porto? Sim, sem dúvida. Não só ele, mas a equipa técnica. Eram pessoas muito competentes, pessoas que percebem muito de futebol, não só de futebol, mas de pessoas também. Claro. Que isso é muito importante. E o Sérgio há de ter uma forte componente disso. O Sérgio, o Vítor, o Dembélé, o Rosário, essa malta toda eu levei ali uma bagagem enorme de experiência de vida, e eu acreditava. O Nuno Piloto era o meu colega na altura, Rui Duarte. Verdade. Isso é tudo a influência dessa malta. Eu tenho a certeza disso. Pessoas que agora estão... São treinadores. O Nuno Piloto é adjunto do Vítor Bruno. O Rui Duarte está no Marítimo agora. Exato. Isso é tudo experiências. Eu tenho a certeza que influenciaram bastante Estava aqui a ver o Vítor Vinha, que é... Vítor Vinha, entre outros, né? Sim. E outros que vão para vir, que é o meu caso. Isso com toda a certeza. Tu daqui vais para os Chipres, Limassol. Bom destino. Não queria. Não? Não queria. O maior erro
que eu cometi foi esse. É aqui o período que tu sentes que a tua carreira De crescer. muda de rumo. De crescer, sem dúvida. E porquê é que tu não querias e foste? Porque estava com 5 meses e meio de ordenados atrasados, né? Em Olhão? Em Olhão. O que eu digo, se calhar, se fosse mais equilibrado financeiramente, com o dinheiro que eu ganhei, não tinha saído do Olhanense. O meu pai jogou no Olhanense, as pessoas de Olhão adoravam-me, era uma pessoa que era querida ali naquela casa, eu gostava do clube. Mas 5 meses e meio, por muito que uma pessoa seja organizada, difícil, né? Tiago, É difícil. não deve ser fácil. Né? Eles queriam, falaram comigo para continuar e tal, só que, né, a gente precisa de andar, né? Infelizmente surgiu uma oportunidade de ir para o Chipre, para um grande clube, que é o El Limassol, onde aí começaram as coisas a decrescer, infelizmente. E porquê é que começou a decrescer? Porque é uma cultura completamente diferente. Não, Compromisso, profissionalismo? Não, ali jogas, não existe uma aproximação das pessoas quando precisas. Aqui nós temos uma cultura, pá, aquele gajo não está a jogar, treinador adjunto e tal, chega, pá, trabalha, vais conseguir, há um carinho, há um conforto. Ali não, ali és um objeto completamente. Só interessa aos titulares? E foi complicado. Lito Vidigal, não custa-me falar disso, né? Porque é um ser humano também, mas não é um treinador fácil de lidar. Mas foi ele que te levou para lá? Foi ele que me levou para lá. Não estou a culpá-lo de alguma coisa, né? Mas sim, mas eu acredito normalmente. Teve uma grande culpa principalmente nessa altura. Mas o que é que se passou? Acho que é fácil as pessoas também compreenderem que a tua crença de que alguém que confiou em ti te possa também proteger e ajudar seja maior. Exato. Do que ser só um empresário a dizer-te vais para ali. Exato. E agora o treinador conversa contigo quando chegares. Tu foste Exato. Para lá, há de ter sido o Lito Vidigal a ligar-te, Exato. A conversar com os teus empresários, não é? Sim, exatamente. Tu se calhar estavas à espera de uma outra dimensão de proximidade. Exatamente. Acho que o treinador acaba por não ser só um treinador. O treinador é muito mais que isso. O treinador tem que ser um conselheiro, principalmente quando estamos em países diferentes, com culturas diferentes. E ele não termina a época lá. Ele não termina a época lá e nós em segundo. Portanto, atenção, pá, alguma coisa se passava, né? Uhum. Porque não basta tu perceberes de táticas e de ideias e de modelos de jogo. Quando alguma vez falaste com ele depois sobre isso? Estás a trabalhar com seres humanos, né? Isso é... portanto, acho que ele nesse aspecto pecava um bocadinho. E alguma vez falaram sobre isso, posteriormente? Uma vez apanhei no Vitória Setúbal, mas ele não quis falar. Não falou, mas começou a ser, está-se bem, tipo, vai-te lixar. Claro. Mas é assim, ele é que sabe da vida dele. É o lado que acaba por ser mais triste do futebol desse Tiago. Eu acho que é triste porque somos seres humanos, nós temos que ser próximos dos jogadores, tentar perceber como elevar a moral do atleta, o que é que se está a passar, porque é que esse jogador não está a render. E acho que se nós conseguirmos, nós treinadores, chegar a esse ponto, o jogador vai render mais, vai ser mais feliz, vai ir para o treino com mais vida, né? Uhum. Isso acho que é uma função essencial dos treinadores. Tu depois daqui vais para a Polónia e tu há pouco estavas a dizer que foi quando foste para a Polónia que tu sentiste isto nunca mais lá vai. Exato. Aí então eu cheguei lá, parecia que era, sei lá, tipo, normalmente o jogador de futebol está habituado, né, toda a gente em cima, a carinhar, vais a todo lado, dão-te atenção, e eu cheguei ali, tipo, onde é que eu estou? Tu sentes aquela frieza. Cheguei ao clube, quase não estava ninguém, e não havia sorrisos, entrava dentro de um balneário, eu dizia good morning, bom dia, eu falava, até aprendi, e ninguém me respondia. Eu assim, eu já tinha saído do Chipre sem jogos, já sentia um bocado o joelho também, porque não tinha um acompanhamento, e quem tem uma ruptura de ligamentos é preciso um acompanhamento para a vida inteira, e não tinha esse acompanhamento. E depois cheguei ali
explodi completamente, psicologicamente. Só queria basar dali, ir para Portugal e estar aqui a respirar e ser feliz outra vez. E os nossos registros dizem não tens nenhum jogo na Polónia. Não, Nem- porque eu cheguei lá, eu senti que o meu joelho não estava bem. Uhum. Eles não me faziam exames, não faziam nada, eu treinava sempre com dor. Eu pedi para vir para Portugal e procurei Vitória, o pessoal do Vitória que me conhecia, que preciso fazer um exame, e tinha um menisco. Fui operado, voltei para lá, ninguém fazia nada por mim, peguei as minhas coisas e vim-me embora. Sentiste Passei feliz. Abandonado completamente. Isso Já a deve ser, Gilónia é um bom clube. um clube de primeira divisão? Tinha uma estrutura E competições boa. europeias? Exatamente. Pá, mas é uma frieza muito grande. Completamente oposta da frieza da Dinamarca. Claro. E quando o relacionamento, quando tu és alguém que se relaciona muito, deve custar bastante mesmo. Claro. Estavas sozinho. Exatamente. É como um palhaço dentro do circo sem Ninguém se plateia. rir. Sim, Ou sem exatamente. plateia. Sim. É, mais ou menos comparando. Né? Tu estavas sozinho nessa altura? Estavas... Eu estava, não queria, para já não queria ter ido para ali. Foi uma oportunidade que surgiu, mas eu também queria sair do Chipre. E foi a única? Surgiu outras, mas se calhar aquela, em termos de números, era o melhor e nem sempre, às vezes, os números são as melhores opções. Claro. Regressas a Portugal para o Trofense? Exatamente. Vítor Campelos. Foi mas também acabas por não conseguir jogar lá. Exatamente. É o Lesões, problema do joelho? A tal recuperação? Aí foi mais muscular. Okay. Tive no Algarve durante algum tempo fazer uma recuperação mais intensa, um acompanhamento pelo Fernando Belo, que tinha sido meu fisioterapeuta no Olhanense, ajudou-me bastante nesse ponto e consegui recuperar a 100%, e surgiu a oportunidade de vir para o Trofense com o Vítor Campelos, mas muscularmente estava sempre a ter rupturas. Não estavas preparado não, para jogar? Não. Já estava parado há muito tempo, e certos movimentos, coisas que eu nunca tinha tido na minha carreira, era lesão muscular, ou rasgar, alguma coisa a nível muscular, ali aconteceu-me tudo. Deve ser difícil lidar com tudo isso, Tiago. É muito difícil porque ficas um bocado sem saber o que fazer. Tu queres, mas o teu corpo não te deixa. Exatamente. Tu queres te divertir, queres fazer o teu trabalho, né? Porque tu queres o melhor para ti e para o clube, e o corpo sempre a criar obstáculos. O que é que tu te agarravas nessa altura? Eram os balneários? A minha família, sem dúvida que foi o meu grande apoio sempre, mas nesses momentos a minha família é que esteve lá presente, sem dúvida. Depois do Trofense tiveste mais uma experiência no estrangeiro, Angola. O Académico de Lubito. Que futebol é que tu encontraste lá? Ali alegria havia. Pois. Aí havia muita alegria. E pelados? Até havia de tudo. O gramado, aquele gramado Sim. grosso, campos de sintético sem borracha, muita desorganização, infelizmente. Um país tão bonito, tão rico, e existe essa desorganização. Eu consegui ver lá crianças que adoram jogar futebol, às vezes a jogar sem uma bola, né? Pois. Com coisas que eles próprios inventavam. Foi uma experiência incrível a nível pessoal, e gostei muito nesse sentido, porque eu também acabei por não jogar muito. Foram experiências que eu ia para lá para vivenciar, mas acabava por esquecer também um bocadinho de outras coisas. É engraçado, Tiago, tu estás a trazer tudo isso, e neste revisitar da tua carreira conseguimos também perceber de este lado humano que tu, se calhar, a partir deste momento começas a agarrar bastante, em que não consegues jogar com o nível que tu querias, mas há que levar alguma coisa positiva, e pelo menos que essa parte sejam as pessoas. Sem dúvida. Quando tu regressas no ano a seguir para Portugal, já não tens a porta dos campeonatos nacionais aberta. Não. Vais para São Pedro do Sul, para o Sampedrense.
Desiludiu-te naquela altura, tu já não tens as portas dos campeonatos nacionais abertas, ou foi algo que tu olhaste e ok, não tenho, mas posso jogar futebol em qualquer sítio? Exato. Eu tive a consciência que para que vou para algum lugar se eu já não tenho a capacidade né, de ajudar a equipa, ajudar o treinador que apostava em mim. Eu também comecei-me a olhar ao espelho e disse, pá, calma, agora tens de começar a arranjar outras estratégias, né? Pode ser feliz em um patamar menor. E foi aí que eu comecei, né, a receber chamadas e o pessoal começou a perceber, pá, Tarja, queres ir para aqui? E uma delas foi do Moreirinha e convidou-me uma pessoa que já tinha jogado comigo na seleção e também no Vitória Setúbal, convidou-me para ir. Mas porque é que ele se lembrou de te ligar? Porque ele, até hoje, ele gosta muito de mim e procurou-me porque queria-me ajudar, né? Queria-me ajudar e não sabia se realmente iria aceitar, mas como foi ele e sempre tivemos uma boa relação, por que não? Eu queria era ser feliz e jogar a bola. E gostaste? Gostei muito. Gostei muito porque as pessoas são muito puras. As pessoas lá são genuínas, trataram-me com muito carinho, coisa que eu já não tinha há algum tempo, e elevaram-me a minha moral, né? que eu realmente precisava. Estava a passar momentos que não eram fáceis e ali voltei a ser um bocado feliz e sou muito grato por isso. Ainda deste uma oportunidade depois ao futebol semi-profissional quando vais para Andorra. Exato, exatamente. E estiveste lá também só um ano? Estive lá um ano, mas foi uma experiência que não foi muito boa. Não sei se as pessoas sabem, Andorra tem 3 campos. Um deles é onde a seleção foi lá jogar uma vez, Andorra, Sim. Portugal, mas esse campo é para outro desporto, não é para o futebol. E tem outros 2 campos sintéticos onde treina as equipas da primeira e da segunda liga, toda a gente juntas. Tipo, metade é para uma. Sim. E às vezes jogamos contra uma outra equipa que é a equipa que está a treinar no campo ao lado, na metade do campo. É tão pequeno que quase aqui na brincadeira. Exato. Que não podiam dar o Hulk não podia jogar lá, senão a bola ainda ia parar aos Pirineus. E nos meus tempos de rapidez acho que nem... Chegavas a Barcelona no instante. Exatamente. E foi confuso, não me adaptei lá, apesar de também ter os imigrantes portugueses, claro, recebido muito bem, mas não era para mim. E sentiste que se não é para ser assim, vou para as pessoas, e voltaste à Distrital? E voltei à Distrital para ser feliz, para a minha terra, né? Foste para Évora? Fui para Évora, um clube que o meu pai também tinha jogado. Há uma imagem espetacular, tua com uma tarja do teu pai, que corre pela internet e que se tornou famosa também contigo, a agarrar essa tarja. Mas quando tu tens esta oportunidade, olhas e pensas assim: correu bem em São Pedro do Sul, eu tive o carinho novamente das pessoas, não vale a pena eu ir por outro caminho, tenho que ir por este. Foi mais ou menos assim que tu pensaste? Mais ou menos assim, não é? Porque eu sabia que já não tinha capacidade para mais. Mas para ali, não só por... sentia que conseguia ajudar, mas a minha experiência de vida, dentro e fora do futebol, também ajudei muitos jovens desses clubes, claro, a pensarem de outra forma, a verem que a vida do futebolista não é assim tão fácil como muita gente pensa. E esse era o meu objetivo, na verdade: divertir-me, fazer o meu melhor e passar a mensagem da minha experiência de vida, não é? Claro, nem sempre pode correr bem. Exatamente. É porque muitas vezes pensamos que vai sempre correr bem e nem sempre pode correr bem. Mas é preciso agarrar também esses lados. Exatamente. Tu, nessa altura, já tens um trabalho paralelo além de futebol? Nessa altura ainda não. Ainda não. Nessa altura ainda não. Mas era só foi futebol. Aí que eu comecei a ver, preciso trabalhar, preciso ter, porque normalmente esses clubes assim distritais não tens um dia certo, não descontas, tens essas coisas, né, que nós vamos crescendo e precisas descontar, precisas ter uma vida normal e depois ir jogar a bola, divertir-te na mesma. E eu comecei-me a perceber, porque eu, do facto de ter sido jogador de primeiras ligas, eu ganhava sempre um bocadinho mais e ainda dava para eu me orientar, né? Coisa, assim. Mas depois vi que eu preciso de mais.
Já estou-me a tornar, né, um adulto, digamos assim. Comecei a perceber, preciso de uma estabilidade, um equilíbrio maior, Claro. ter uma vida normal, chamada normal, e comecei também a procurar esse equilíbrio, né? Foi aí que eu comecei a procurar outras pessoas, né? Sim, e vais ter uma experiência nas Caraíbas. Antes disso, ainda passei por outros clubes. Passaste Comércio e indústria. Comércio e Indústria, o Caçador das Taipas. Exatamente. Aí no Caçador das Taipas é que eu comecei. Liguei na altura ao diretor desportivo. Uhum. Eles já tinham falado, um pré-acordo, Uhum. que me iam arranjar um trabalho. Porque eu sabia, tenho que começar a trabalhar. Quero jogar a bola, vou para aí, com todo o grado. Mas tem que ter um trabalho. Passado 15 dias comecei a trabalhar na construção civil como pintor. Surpreendeu toda a gente. A ti alguma vez causou-te problema essa outra vida além de futebolista para ti? Ou não, Tiago? Problema não. Foi a maior solução que eu arranjei. Foi confuso no princípio. Para ti? Muito confuso. Eu nunca tinha pegado numa trincha. Foi só confuso o trabalho. Exatamente. Mas não foi confuso. Eu já estava adaptado a jogar em patamares menores. Já sabia como lidar, como reagir. Sim, e não foi confuso ter que ter um outro trabalho, seja ele qual fosse. Exato. Foi um bocado confuso porque também foi nessa época de Covid. Claro. E foi uma confusão completa. Mas foi a minha solução. Foi uma solução e hoje em dia sou muito grato, né, ao Caçadores das Taipas por me ter dado essa oportunidade, não só de representar aquele emblema, mas como ter ajudado o teu pós-carreira. Né? Exatamente, terem-me ajudado a ter uma vida laboral normal, né, digamos assim. E é através dessa relação que tu vais para as Caraíbas uma temporada. Exatamente. Deixas a tua mulher grávida em casa. É verdade. É verdade. Eu conheci a Karina, a minha mulher, como pintor na época de Covid, e ela aceitou-me. Isso para mim só demonstra a mulher que ela é, o carácter que ela tem, e com certeza que é a mulher que eu quero para a minha vida, né? Porque é uma pessoa que aceita, né, um ex-atleta cheio de problemas, cheio de cabisbaixo, a recomeçar uma vida, e mesmo assim ela aceitou-me. Portanto, isso é uma mulher de valor, e eu sou muito grato a ela também, porque tem aguentado bastante, né, essas minhas idas de ir para fora, voltar grávida, e, portanto sou muito grato a ela ter-me equilibrado em todos os sentidos. Acredito que no meio do teu crescimento como futebolista, aos 18 anos, aos 20 no Vitória, as internacionalizações jovens, no teu pensamento de carreira ir às Caraíbas era de férias. Sem dúvida. Não era? Ainda mais para São Bart, que é uma ilha especial. Não é, Ali é só famosos. Ali... E tu estiveste lá. Imagina. E eu era famoso, mas na construção civil. Tive a oportunidade de ver lá muitos famosos, entre eles o Mike Tyson, Ludacris, entre outros, que eu nem me lembro. Alguns que são tão famosos que eu nem sei o nome. Mas foi importante para mim. O que é que foste para lá fazer? Construção civil. Construção civil. Chamado Trolha. mais servente. E foi... Quanto tempo é que estiveste lá? Foi 2 vezes. Okay. A primeira vez foi 4 meses e tal, na segunda vez foi 3 meses e tal. Mas foi realmente muito importante para mim. Para dar mais valor ao dinheiro, para ver que a vida é muito mais do que futebol também. Apesar de eu amar o futebol. E jogaste lá futebol? Eu joguei lá futebol e treinei pouquíssimo tempo também uma equipa feminina. A única que existe lá. Ok. Ainda tive uma ajuda que era o mesmo clube, um clube de portugueses, e eu gostei bastante. E esses portugueses são todos imigrantes lá, muitos se calhar também a fazer a construção da ilha. Conheciam-te? Eram quase todos do Vitória. Era? E o mais engraçado era isso, eu ir para o trabalho, a maioria eram vitorianos, ou ires nas estradas de São Bart e ver os galhardetes do Vitória pendurados no retrovisor. É realmente muito interessante e é um orgulho para mim
Muitas vezes eles passavam por mim e pitavam, e darem-me essa força para trabalhar, né? E sentirem-se orgulhosos de eu ter essa coragem, né? De avançar e estar ali com eles, né? A ilha era muito grande? Não, a ilha é super pequena, não me engano, são 3.000 ou 4.000 e tal habitantes, e acho que a maioria são portugueses, por isso, e tudo aqui da zona do Minho, né? Foi uma carreira bonita, Targino? Foi sem dúvida. Pá, podia ser mais comprida. Mais mas comprida é difícil, terminaste com 37 anos, Exato, 38. mais comprida em termos profissionais. Sim. Gostava, eu acho que ainda tinha. Está aqui dentro, acho que poderia dar mais ao futebol português. Como tu dizes, vais dar agora. Mas vou dar fora do campo. E sinceramente espero que eu um dia ver o meu filho, Santiago, a vestir a camisola do Vitória. É esse o teu... Sem dúvida. Claro que quero os meus filhos todos felizes. Se for a Maria ou o Pilar, os meus filhos, um deles, né? Mas o lado masculino a falar, gostava, claro que sim. Mas primeiramente a serem felizes. Olha, quem é que merece o teu maior agradecimento? Um deles é a minha mãe, né? Que é a pessoa que nunca me abandonou, sempre presente nos bons e maus momentos, que viu no fundo o filho sair de casa com 15 anos à procura de um sonho. Isso eu não imagino os meus filhos a saírem de casa, seja que idade for, né? Para uns pais deve ser realmente uma faca no coração, né? Mas graças a Deus foi por um bem maior, né? Ela sem dúvida é uma das pessoas que eu agradeço imenso, e neste momento a minha mulher, que tem suportado muita coisa e continua a lutar pelo sonho do futebol, e ela tem acartado muita coisa, e que não é fácil para uma mulher com 3 filhos, ver que trabalho, treinos, essas coisas todas acartadas. Sou muito agradecido a elas. Tiago, agora só precisamos saber o 11 da tua vida, no meio das centenas ou milhares de colegas que tu tiveste nos teus balneários. Com certeza. Vamos lá saber quem é o teu 11. Ok. Vou deixar muita gente de fora, infelizmente, mas vou ter que escolher. E aqui na baliza, nossa redes, o Nilson, merece este título, sem dúvida. Bom guarda-redes, bom companheiro. Sem dúvida. Foi uma pessoa que me dava muitos conselhos, para além de ser um grande profissional, um grande guarda-redes, e ajudou-nos bastante, né? É mesmo. Muitas das vezes. Aqui vou pôr o Andrezinho, grande lateral, também uma pessoa que me ajudou bastante. Eu treinava bastante contra ele e fez-me evoluir, porque ele realmente era aquele gajo que dava tudo, fazia muitos carrinhos e eu tinha que arranjar a forma de passar por ele. No centro, Jeromel e o Moreno. Duas figuras icónicas. Exatamente. Vou pôr o Moreno mais atrás. Eu gostava de vê-lo mais à frente um bocadinho, mas vou pô-lo aqui. Ele começou um bocadinho mais à frente. Mas teve muitos jogos ali e fazia-o muito bem. É uma pessoa que eu admiro imenso. Jeromel, pela carreira dele, vivi com ele, ajudei-o também bastante em Guimarães nos seus primeiros tempos. Ainda falas com ele? E falo com ele. Sou muito orgulhoso dele ter chegado à seleção e pela carreira que ele fez. Deste lado, vou ter que pôr o Alex, apesar de não ser muito aquela posição, mas ele jogou neste. É o contrário. É verdade. O Alex, porque o Andrezinho e o Alex foram os 2 melhores laterais que eu joguei, direitos, mas tinha que pôr o Alex. Foi muito importante na minha vida, não só dentro de campo e no balneário, mas foi quando eu tive a lesão, foi uma pessoa que também me ajudou muito a nível mental. Aqui à frente da defesa,
Flávio Meireles, eterno capitão. Um amigo que eu tenho para a vida, uma pessoa que se preocupa comigo e com a minha família. É um enorme líder. ser humano. É, sem dúvida. E já tem um filho também aí. É, Já... Tem um filho craque. São os 3 craques. É verdade. Espero que ele consiga a voar alto. Vamos pôr aqui. Não é fácil. Aqui no Assis. Grande jogador. Grande jogador. Eu comigo jogava mais a 10, mas eu vou pô-lo aqui. No Benfica teve também a oportunidade de jogar nesta posição. É um amigo que eu tenho também. Miguel Veloso, Então, companheiro de seleção, Miguel. meu companheiro de seleção. Também ficávamos quase sempre no quarto juntos. Era. É verdade. Tivemos muitas histórias juntos. Aparecemos mais ou menos na mesma altura, ele no Sporting e no Vitória. É um amigo que eu tenho até hoje, falamos bastante. O Nani, também tive a oportunidade de jogar com ele mais na seleção, apesar de ter sido poucos jogos. Vou referir o nome dele, porque sem dúvida é um nome a frisar, é um nome que deixou marcas no futebol internacional e sou muito orgulhoso de ter jogado com ele. Na frente, é uma tática muito estranha, mas tive que adaptá-la. É um losango. É. Mayong, o grande Mayong. Mayong, Vitória Setúbal, um craque. Zero. Ele faz os extremos serem melhores, porque muitas das vezes que eu cruzava mal ele aparecia na mesma. Ele ocupava bem espaços e é sem dúvida um craque dentro e fora de campo. E este jogador que é muito especial para mim está no Everton, jogou comigo no Montijo. Beto. Um miúdo que eu vi chegar ao Montijo, que eu sinceramente eu dizia, pá, este gajo não deve jogar muito bem a bola. A sério? Eu via era meio trapalhão, tinha passada, mas ele começou a fazer golos. Eu acompanhava-o bastante porque eu vivia também em Lisboa e ia para o Montijo. Na altura estava sem carro e criei uma amizade bastante próxima com ele. E sempre que iam jogos fora e tudo, era o Beto ficava no meu quarto e desabafava bastante da minha carreira, da minha vida, coisas que eu poderia fazer ou não. E eu sentia que ele estava sempre muito atento à minha conversa. E ele, quando chegou ao Everton, recebeu uma mensagem, áudio, a agradecer todas as conversas que eu tive com ele, pela ajuda que eu lhe dei, de forma genuína e natural. Isso, para mim, é um dos títulos que eu ganhei na minha vida, é poder ajudar os jovens, e nesse caso consegui ajudar o Beto, e sou muito, muito orgulhoso disso. E acho que deve estar mesmo bastante orgulhoso. E acredito que choraste quando ouviste essa mensagem. Choro porque... Não mudes o telemóvel para não perder a mensagem. Nunca. Está aqui guardadinho porque sou muito orgulhoso na trajetória dele. E isso deixa-me muito feliz. Tiago, obrigado.